Painel lindíssimo. E eu não gostei do resultado. Eu comecei esse painel aqui no ano passado. Bom dia! Mais um sábado por aqui. E aí quando chega o final de semana, vocês sabem, né? Eu fico muito feliz, porque daí eu consigo dedicar meu tempo para aquilo que eu gosto, que é criar. E aí eu tô me enrolando um pouco, né? Esse começo de ano foi um pouco entroncado, assim, para começar as coisas. Tinha férias, viagem de trabalho, enfim. E agora, finalmente, eu sinto que eu consigo voltar à minha rotina normal de criação. E aí eu separei esse final de semana para finalizar umas peças que já estão em andamento, ao invés de começar coisas novas. Porque eu já tô cheia de ideia de coisa nova para fazer. Então eu vou finalizar algumas coisas primeiro. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do processo disso hoje. E se você é novo por aqui, meu nome é Ana e eu sou artista visual, gosto de fazer pinturas com aquarela, tinta acrílica e tô bem, assim, focada nos últimos tempos na arte têxtil e tô mostrando aqui um pouquinho desse processo para vocês. Então vamos lá, o que eu tenho para fazer nesse final de semana? Eu tô fazendo essa toalhinha aqui, que vai ser uma toalha para jogar tarô, para tirar cartas de tarô em cima. Então, em cada canto eu tô fazendo o símbolo dos naipes. Já pintei aqui o de ouros, comecei o de espadas, daí vai ter o de paus e o copas, né? E ainda tem um desenho no centro também, que é um olho. Acho que não vai dar para ver muito bem aqui, mas eu passei os riscos para cá. Já tem um tempinho. Na verdade, eu tô fazendo essa toalha já há uns 3 meses, porque eu fiz a costurinha dela, cortei, fiz a barra, tudo certinho, e eu ia bordar. Mas se eu fosse bordar, na hora de abrir as cartas em cima, talvez o relevo do bordado fosse atrapalhar um pouquinho. Então eu resolvi fazer uma pintura. E aí eu tô pintando com um pincelzinho fino aqui de branco, e tá ficando muito mais legal do que eu imaginei que ia ficar. Eu tô gostando do resultado. Uma outra peça que eu preciso terminar esse final de semana é a pintura nessa calça aqui. Essa aqui foi a primeira calça que eu costurei e eu fiz uma enquete lá no Instagram com sugestões de pinturas, de como eu poderia customizar essa calça. E o pessoal votou e escolheu um desenho de folha. Já tem uns dias que eu fiz essa enquete, mas faltava comprar tinta. Então hoje eu já aproveitei para ir comprar tinta, e a minha ideia é fazer o risco nessa calça, começar hoje. Se eu vou terminar hoje, não sei, mas eu quero começar hoje. Eu preciso pensar bem como é que vai ser, porque é uma pintura que ela vai rodear a perna inteira, assim. Vocês viram aí na foto, né, nesse protótipo que eu fiz. Então eu preciso ver bem como é que eu vou fazer esse aqui. E mais uma peça que eu tenho para terminar. Eu vou fechar a costura desse painel aqui, que é um universo. Um xodózinho meu aqui, essa arte muito especial, que é uma encomenda de uma amiga, para a capa do single dela. Então, eu vou finalizar essa peça também, fazer a costura certinho. A arte eu já digitalizei, né, que eu vou precisar tirei a foto para poder editar e ela ficar digital, para ela poder usar lá nas plataformas de música, né, de streaming de música. Então, vou fechar essa peça também. E tem mais uma peça aqui. Eu comecei esse painel aqui no ano passado. Ele é bem grande, assim, então os tecidos colados e passei uma costura decorativa na máquina. Esses aqui eu tô fazendo na mão, a costurinha aqui da bordinha em volta. Tem bastante ainda para terminar. E a minha ideia inicial era fazer um painel, né? Para depois moldurar alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando em talvez aqui daria uma boa bolsa, uma bolsona assim grande, sabe? Uma super bolsa, uma sacolona. Fiquei com vontade, vamos ver.
Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir terminar esse final de semana, porque tem bastante coisa pra fazer, mas tava preso na parede, né? Que a fita, ele tava colado e caiu. De manhã eu acordei, ele tava caído no chão. Aí eu falei, tá, pode ser um sinal, né? Pra eu retomar. E aí eu pensei nisso, assim, de repente fazer uma bolsa. Vamos ver. É bem comum, né, a gente começar projetos e parar no meio do caminho, assim. Eu não gosto muito de fazer isso, mas acontece. Eu tenho uma colcha de crochê também, que faz 14 anos que eu tô fazendo ela. E uma hora eu vou ter que terminar, né? Assim, acho que a hora que eu terminar essa colcha vai ser a glória. E como eu tô com muitas ideias de projetos pra fazer, eu quero fazer meu guarda-roupa, né? Tô nessa de aprender a costurar roupa, então quero pensar bem em cada peça que eu vou fazer. E eu tô bem empolgada com isso. Mas antes de seguir, eu preciso terminar o que já tá na fila, né? O que já tá começado. Eu também quero fazer uma colcha de patchwork, quero fazer uma manta, depois uma colcha de cama. Então tem bastante coisa, assim, na fila de ideias, né? Mas é isso, um dia de cada vez e a gente vai fazendo como pode, né? Eu fico, às vezes, pensando assim, poxa vida, eu não tenho tanto tempo para fazer as coisas, né? Por estar num emprego que é presencial, num trabalho presencial, que eu tenho que ir todos os dias. Então, meus horários ficam muito limitados. E dentro disso, eu também tenho que cuidar da minha saúde. Então, por exemplo, de manhã cedo eu vou na academia, faço yoga, faço as coisas pensando no meu corpo. Aí eu vou pro trabalho o dia inteiro. Na hora do almoço eu consigo fazer geralmente um pouquinho de crochê, de tricô, um pouquinho de bordado. E aí à noite a gente esgota, né? Chega um pouquinho cansado, assim. Então, alguns projetos, eu quero organizar o meu tempo para que as minhas noites durante a semana, se eu não conseguir produzir alguma coisa, eu consiga separar um tempo para planejar, né? Então, como eu tô nessa de querer fazer as minhas próprias peças de roupa, tenho pensado assim, talvez de noite começar a planejar isso, né? Usar esse tempo para planejar. Ou para fazer tricô, né? Que é uma coisa que eu consigo fazer tranquilo de noite, é só acender a minha luz de pescoço que vai iluminar ali, fica mais fácil de fazer, não sofro tanto com o escuro, né? Não que seja escuro, mas é diferente da luz do dia. Usar uma luz artificial, né? Mas é isso, eu tenho pensado sobre essas coisas nos últimos tempos, ainda mais depois desse começo de ano que foi um pouco mais lento para começar a produzir. Mas agora estamos retomando. Então, bora lá, continuar pintando a toalhinha e depois planejar a pintura da calça. Projeto 1 do dia concluído. Terminei a pintura da toalha pro tarô. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Precisei usar minha luz, porque mesmo todo de dia o risco tava bem difícil de enxergar, né? Então, aqui, ó. Gostei bastante. Acho que ficou bem bonito. Tô até com vontade de fazer uma borda, assim, bordada. Talvez num pontinho caseado, acho que vai ficar legal. E é isso, olha só. Que
que vocês acharam? Eu achei que ficou bem, bem bom. É um pouco, assim, complexo você conseguir seguir deixar a linha, né, com a mesma grossura, porque, olha só, o pincel que eu usei foi esse aqui, ó. Então, ele era bem fininho, né? Então, a ponta dele é mais fina, mas a hora que você aperta, ele fica grosso. Então, eu tinha que controlar. Mas, no geral, eu gostei bastante. Então, chegou a hora da calça. O desenho, vocês vão ver aí, a minha ideia é que ele envolva, né, a perna da calça. Só que eu não sei como que vai ficar na frente e como que vai ficar atrás, sabe? Então, o que eu tô pensando? Pensei em algumas formas de fazer e eu acho que essa aqui pode ser a melhor. Eu vou usar uma fita crepe para ir enrolando toda a volta da calça. E depois eu passo um risco para marcar, ou pinto, enfim, vamos ver. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é delinear como é que vai ficar esse desenho, né? Como que ele vai fazer envolver a calça. Então, vou fazer esse teste, vamos ver. Eu achei que deu muito certo fazer assim. E aí eu vou no freestyle mesmo. Vou pintar os galhos e depois as folhas, de acordo com o que eu tinha desenhado aqui no digital, no esboço que eu tinha feito. Ai, acho que vai ficar bem legal. Dá um pouco de frio na barriga, né? Porque eu vou fazer direto, assim, então... Mas tudo bem, é isso, experimentos, né? Bora pintar. Anoiteceu por aqui, consegui pintar bastante coisa, só que essa parte da calça demora um pouquinho mais, assim. No começo eu tava achando que eu ia ter que passar mais de uma camada, então eu tava passando 3, 4 vezes no mesmo lugar. Mas depois que eu fui pintando vários, assim, que foi secando as primeiras que eu fiz, eu percebi que eu não precisava gastar tanta tinta, assim. Era mais uma questão de esfregar mais o pincel, porque a trama desse tecido ela é bem aberta, então a tinta ela passa bastante. Inclusive eu tive que colocar um papel embaixo para que a tinta não passasse e pegasse do outro lado do tecido, né? Então coloquei um papel e, bom, foi meio pote de tinta e eu não cheguei na metade. Então eu vou precisar esperar secar essa parte da frente primeiro para depois continuar. Vai demorar um pouco. Então, agora eu vou alongar um pouco o corpo, dar uma relaxada, porque ficar pintando o dia inteiro deu uma pesada, assim, no pescoço, sabe? Bom, e voltando pra calça, eu pintei toda a parte da frente dela e eu não gostei do resultado. Olha só. Na câmera pode até parecer legal, mas não tá muito bom, não. A trama do tecido é muito aberta. Então, não fica um acabamento legal da tinta.
Em alguns lugares ela deu uma acumulada e ficou marcado. Então não gostei, tá? Aí o que eu vou fazer? Demorei um pouquinho pra pensar. E fiquei meio reticente pra fazer dessa forma que eu vou fazer, porque vai tomar muito mais tempo. Mas vamos lá. Eu vou então fazer um aplique de tecido. Tinha esse tecido aqui, que vai combinar com a cor da calça. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí eu vou então fazer as tirinhas aqui pra fazer o caule. Depois eu vou cortar as folhas também. Então eu vou fazer tudo em aplicação de tecido, bordadinho à mão, que vai tomar muito mais tempo, mas é o que temos. Já mudei o setup da mesa aqui, instalei a máquina de costura e agora eu vou finalizar esse bordado aqui, que é só colocar a parte de trás. Eu já alfinetei tudinho aqui, passar a costura, passar ferro e tá prontinho. Mais uma peça finalizada. Esse painel lindíssimo do universo, pequenos planetas. Bem feliz que eu finalizei esse aqui. E bom, a calça vai demorar um pouco mais do que o planejado, então eu vou ter que deixar para mostrar em outro vídeo para vocês. Eu tomei essa decisão de finalizar algumas peças que estavam em andamento para poder abrir espaço para fazer coisas novas, para poder pensar, né, executar, na verdade, os projetos que eu ando pensando. E eu encontrei mais alguns outros projetinhos no meio do caminho, principalmente um painel bem bonito com aplicação também, que eu comecei já faz um ano, deixei tudo cortadinho e não continuei.
Então tem mais esse painel que eu quero terminar. Então assim, durante essa semana eu vou trabalhando nesses projetos. E aí, quem sabe no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que tá ficando. Mas, pra esse vídeo de hoje, foi isso. Consegui dar sequência na calça, consegui terminar a toalhinha do tarô e esse painel do universo, dos planetas. Então, acho que é isso. Fiquei bem satisfeita. Que alívio que é poder terminar, né? Peças que estão em andamento. E me conta aí nos comentários o que você tem feito, se você tem muitos projetos em andamento, como é que estão as coisas por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.